não esperava que o Cid fosse apresentar meu currículo, né? Porque num fórum desse, a gente falar que é oceanógrafo, né? É um negócio que talvez não seja nem tão positivo. Mas, por outro lado, né, essa formação que, embora eu continuo atuando na parte de oceanografia química, inclusive, atuo de maneira bastante engajada, utilizando o próprio termo, né, também, eu sempre achei que é importante, até tanto como profissional, também como cidadão, estar olhando para essa questão social, essa questão da responsabilidade social, não só empresarial, né, a responsabilidade social como ser humano, inclusive, né? E, em vários momentos, tá, a gente, então, juntamente com... Eu sou do Departamento de Análise Geoambiental da UF, que está dentro do Instituto de Geociências. E o Instituto de Geociências da UF é um instituto muito particular, porque ele tem uma geografia humana, tá, dentro do Instituto, tá? E a geografia humana é uma coisa muito diferente da geografia física, da geologia e desse geoambiental, que o geoambiental acabou sendo uma questão meio miscigenada entre social, ambiental, que é a própria interdisciplinaridade, né, e avançou muito nessa direção. Então, ali, a gente acaba se defrontando aí com essa questão social, né, com determinadas situações, e, juntamente com o professor da Geografia, que é o professor Jacó, tá, que ele provavelmente vai vir aqui na parte da tarde, né, eu acabei entrando um pouco nessa questão de responsabilidade social, trabalhando para empresas como a Petrobras, né? Basicamente Petrobras, em várias situações. Petrobras, algumas consultoras que também estavam trabalhando para a Petrobras, e nós fizemos, então, alguns trabalhos, tá? Alguns trabalhos de diagnóstico social. Tá? E esse aqui eu vou mostrar um pouco para vocês, porque depois do diagnóstico, tá, a gente tentou organizar, tá, o nosso pensamento para saber aonde que a gente tinha chegado. Bom, a gente diagnosticou um determinado sistema, um determinado ambiente, uma determinada região. Tá? Bom, e agora, o que a gente tem? O que a gente pode fazer? O que a gente pode contribuir de maneira consistente, tá, para o desenvolvimento da questão social? Então, a gente desenvolveu esse modelo de indução social. Tá? Eu vou só colocar, vou passar direto pela agenda, tá? Vou direto nesse objetivo. O que ele tem por objetivo? Tá? É, basicamente, estabelecer, então, que a responsabilidade social empresarial pode ser exercida através de projetos de impacto difuso. Tá? Esse não é o objetivo. Tá? É uma maneira que a responsabilidade social pode ser exercida. Tá? Ou através de projetos que promovam a sustentabilidade. Tá? Esse segundo item é o mote, tá, do modelo de induções. Tá? Quer dizer, fazer com que a responsabilidade social promova a sustentabilidade. Tá? Então, o modelo de induções permite à empresa selecionar projetos que, além do impacto difuso, que todo projeto ele vai ter um impacto difuso. O que seria o impacto difuso? Seria, basicamente, você estar trabalhando, bom, eu quero investir na melhoria do meu país, tá? Na melhoria social, ao melhorar a equidade social, equidade de salários. Tá? Então, eu faço aí projetos que vão ter um impacto, tá? Muitas vezes um impacto pequeno, difícil de ser mensurado, tá? Mas que é o que a gente vai chamar aí de impacto difuso. Tá? Então, além dele ter esse impacto difuso, tá? Ele também mitigue os impactos sociais da própria atividade, levando à sua sustentabilidade. Ora, porque cada empresa... E aí a gente olha... Tá, e o caso que eu trago para vocês aqui é o caso do Comperj, que fez esse caso, na verdade, fez parte do processo de licenciamento do Comperj. Tá? Então, é o quê? É um grande empreendimento. É um grande empreendimento que ele vai ter um impacto socioambiental muito significativo numa determinada região, e esse impacto, então, a gente pode aplicar esse modelo de indução, que a empresa, ela, então, em vez de trabalhar com responsabilidade social difusa, está trabalhando com uma responsabilidade social que retorna em termos de sustentabilidade para aquela região. Então, vamos ver,
tá, um pouco como que isso daí é feito. Tá? O primeiro passo, então, é a construção de um diagnóstico. O diagnóstico, talvez, eu estava ontem pensando, estava terminando de preparar a apresentação, e estava pensando assim, poxa, a gente tem alguns jeitos, tá, de fazer trabalhos, de executar algumas coisas. Tá? Tem os jeitos fáceis, tá? E tem os jeitos difíceis. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês o jeito difícil. Esse aqui não é o jeito fácil de você conseguir um resultado, tá? Mas, por outro lado, eu acredito sinceramente nisso, acho que os jeitos difíceis é que nos trazem os resultados significativos, os bons resultados. Tá? Esse é jeito difícil por quê? Porque no modelo de induções eu tenho que fazer o diagnóstico. Tá? O que é o diagnóstico? Eu vou começar aqui, tá? Um pouco que a gente olhou, tá? No nosso caso, aí, o município, a região de Itaboraí, São Gonçalo, toda essa região do entorno do Comperj, né? E nessa região você tem que olhar um pouco o histórico do que aconteceu e o que levou aquele município, aquela região, a ser o que ela é. Então, é uma região, tá, que a gente percebeu, inicialmente, ela é estigmatizada. Por quê? Tá? Ela tem malária, ela sofreu com malária de maneira muito significativa. Tá? Nessa região foi instalada uma colônia de tratamento de hanseníase, tá, em 1935, tá, em Itaboraí mesmo. Tá? Tinha um hospital psiquiátrico, né, todo mundo conhece o Alienista, né, na época não tinha nem Rio Bonito ainda, era Itaboraí, tá, era em Itaboraí. Tá? O hospital psiquiátrico, tá? É uma área periférica de Niterói, que é a antiga capital, ainda hoje né, muita gente que trabalha em Niterói, a gente vai ver pela pendularidade, né, que a gente avalia, também. Né, e passou aí por diversos ciclos econômicos de produtos que tinham muito baixo valor agregado. Então, realmente, sempre foi aí uma região, vamos dizer assim, muito fraca do ponto de vista econômico. Nenhum ciclo econômico foi realmente forte que valorizou a região. Tá? E, mais recentemente, então, a gente tem aí um desenvolvimento sendo aplicado, que eu diria assim, isso é um desenvolvimento, né, de pequenas, médias indústrias, né, e a instalação mesmo do Comperj, a questão do arco metropolitano, também tem a questão da Ponte Rio-Niterói, que a instalação da Ponte Rio-Niterói melhorou o desenvolvimento ali, mas a gente ainda está aí num tipo de desenvolvimento de alto impacto ambiental também. Tá? Então, tá bom. Eu vou acelerar um pouquinho. Então, nós avaliamos aí a questão demográfica, tá? Olhamos um pouquinho, eu botei aqui um mapa só com a distribuição do agregado municipal, mas a gente olhou o problema do ponto de vista do que a gente chama de setor censitário. Então, olhamos como que se distribuía a população em toda a região, tá? E é uma maneira, né, da gente olhar e tentar verificar como que o sistema vai se desenvolver para a posteridade. Né? Questão da pendularidade, tá? Uma coisa que eu vou chamar a atenção, não vou descrever com detalhe, mas cada dessas fatias grandes aqui são municípios fora, tá, do próprio município. Então, onde as pessoas trabalham. Então, as pessoas vão, pendularidade, aquilo que ela vai e volta todo dia. Né? Então, as pessoas que moram, tá, em Itaboraí vão para São Gonçalo, vão para Guapimirim, vão para outras regiões, tá? E poucas pessoas, quer dizer, usam esse território aí como um espaço de dormitório. Né? A questão dos transportes é uma questão dramática hoje lá, que está se crescendo muito, né? A quantidade de pessoas e a estrutura urbana, ônibus, vias, né? A questão da mobilidade urbana, é uma questão muito complexa, né? E hoje ali é um problema ainda maior do que em qualquer outra região. Né? A questão dos resíduos, né? Nós identificamos aí que você tem uma situação em Itaboraí, tá, que já está sendo melhorada, você tem,
tá? Em Guapimirim, tá? Um lixão ainda, tá? E, ao mesmo tempo, você tem descargas clandestinas espalhadas lá por todo. Isso é causado principalmente por falta de coleta contínua de lixo, né? A questão do saneamento também, eu vou mostrar rapidamente, a gente vê ainda que o esgoto ainda é muito lançado na rede pluvial, tá? Depois de passar por fossas, né? E a distribuição de água, né, potável, ela como, diferentemente de muitas outras regiões, que isso daí já está praticamente resolvido, tá? Nessa região ainda tem, né, a gente ainda tem aí uma quantidade de poço e nascente e outras fontes ainda muito significativa, tá? E a gente está longe ainda, você vê aqui em Itaboraí mesmo, né, muito longe do 100% de disponibilidade de água de boa qualidade, né? E em relação à educação, a gente teve aí alguns aspectos interessantes, né? Muitos investimentos, tá? Muitos investimentos, tem muito investimento, tá? E pouca qualidade, tá? Isso a gente identifica pelo baixo investimento em aparelhos de alta tecnologia, tá? Pouca infraestrutura também, tá? Gerada nessas escolas, tá? Que gera aí um baixo nível, tá? Quando comparado aqui com o estado do Rio de Janeiro, em azul, né? Um baixo nível de acesso à internet. Quer dizer, essa população ainda não está ainda o que a gente chamaria aí essa região, né? Uma região de baixa resistência social. Tá? Esse é um conceito que eu acho que é extremamente. Eu escutei do Jacó isso daí, né? A baixa resistência social, né? E a gente pergunta, isso é um dos questionamentos, não, por que não instalaram o Comperj no Leblon? Né? Pô, por que não instalaram o Comperj no Leblon? Aí vocês vão me dizer, se não, é porque o preço do terreno no Leblon é muito caro. Se não, não é. Tá? É porque a resistência social do Leblon, tá, é muito grande. As pessoas não querem nem o metrô chegando lá, elas brigam, tá, porque eles querem eles valorizam o meio em que eles vivem. As pessoas estão engajadas naquilo. Tá? Ao passo que em determinadas outras regiões, né, a gente vê, tá, que as pessoas assim não têm uma resistência social muito grande. Então, quando você fala no empreendimento, não, vamos trazer um empreendimento imenso para cá, vai tudo mudar, vai tudo melhorar. Então, as pessoas elas têm uma baixa resistência social e aceitam, independente daquele empreendimento, ter aspectos negativos também. Tá? A questão da saúde também é uma questão problemática, e eu vou passar. E a gente fez também umas projeções de crescimento, né? É uma região hoje que tem uma população relativamente pequena, pegar o município de Itaboraí, 30 e poucos mil habitantes, né? E existe uma projeção aí já de um crescimento muito intenso nos próximos 10 anos. Né? A gente colocou aqui até 2020, 2 minutos. Tá? Então, eu vou passando direto para o modelo de induções. Tá? Então, a partir do diagnóstico, tá, a gente constrói um modelo de induções, tá, que ele, então, ele está representado aqui de maneira resumida, tá? Mas a gente vai olhar aqui no passo a passo dele, tá? Onde a gente, então, avalia o modelo de induções, ele fala do diagnóstico, aquele diagnóstico ele foi feito para o espaço rural, vê as formas de ocupação, vê a presença do cinturão verde, estrutura fundiária, modos de produção, sustentabilidade, e, a partir dessa caracterização, a gente define as aptidões, quer dizer, o que são as potencialidades daquela área. No espaço rural, a gente olha isso, e no espaço urbano, tá, a gente vai estabelecer as funcionalidades, a disposição, a questão ambiental, as questões centro-periferia, e também define para esse espaço urbano, tá, quais são essas potencialidades. Então, vou pular aqui, tá, a partir, então, dessa definição dessas potencialidades, nós podemos definir ações. Tá, e aí é que a gente está falando do engajamento, para a sustentabilidade, tá, de uma responsabilidade social para a sustentabilidade empresarial. Né? Então, você tem, eu vou pegar aqui um exemplo só, tá? A manutenção da vitalidade do rural. Tá? Um projeto que pode ser promovido, que vai, então, dar
esse caráter de sustentabilidade ao próprio empreendimento, são programas de indução de atividades agrícolas de alto valor agregado. Estou pensando na área rural de Itaboraí. Tá? Então, o que tem que ser feito ali? Aumentar o valor agregado para quê? Tá? Para evitar que o agricultor saia do ambiente rural, como é o caso de Macaé, que é um outro que a gente estudou também, tá? Que ele saia do ambiente rural, tá? E venha para o ambiente urbano, mesmo sem ter capacitação para trabalhar naquele ambiente urbano, naquele empreendimento, tá? Não tem capacitação e ele acaba ficando marginalizado naquele sistema. Então, você, para evitar isso daí, você faz alguns programas de indução desse desenvolvimento, tá? Que vão mitigar esse impacto aí do desordenamento de ocupação. Tá? Em termos de ordenamento territorial, a localização das instalações da empresa. Elas podem ser colocadas de tal forma que não atrapalhem o desenvolvimento municipal. Então, a gente observou, tem um dos itens aí que fala disso, nós observamos que a instalação de um empreendimento dentro do centro, tá? Grandes edifícios, etc., tá? Dificulta e destrói aquela questão das relações sociais dentro caseiras, vamos dizer assim, tá? Que ocorrem no bar, no restaurante, que estão no centro da cidade. Então, você tira essa função social do centro da cidade porque você colocou uma instalação ali. Tá? E, finalmente, tá? A integração com a sociedade, isso é um negócio que é extremamente complexo, que é fazer com que as pessoas que estão chegando naquele novo ambiente, né, as pessoas que vão trabalhar naquela empresa ou que vão prestar serviço para aquela empresa, que elas se integrem dentro do ambiente urbano do município de Itaboraí. Tá? Isso é importantíssimo porque você não gera, tá? Tem algum momento que eu falo isso aí, tá? Não gera uma alcunha que se dá à pessoa que vem de fora, né, de estrangeiro. Tá? Em Macaé, a gente observou muito isso. Em Macaé, as pessoas que chegam para trabalhar na indústria do petróleo, etc., né, eles são chamados pela população local de estrangeiros. Tá? Isso é muito ruim, tá? Porque gera uma ruptura, tá? Entre aquele que é estrangeiro, tá? E aí passa a ser uma ruptura mesmo de espacial, você tem áreas que vão ser ocupadas e tal, né? E Macaé acaba sendo assim como se fosse um local de embate social muito intenso, que a gente vê, aumenta a criminalidade, etc., etc. Tá, ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar e sobre esse modelo de induções, e eu vou passar a palavra para podermos discutir.